Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é Jéssica e esse é o Dia de Livro. Hoje eu vim fazer com vocês o quadro comentando as resenhas do Scooby. Terça-feira eu soltei uma resenha sobre o livro Ensaio sobre a Cegueira, do autor José Saramago. Então, se você ainda não conferiu, já dá uma passadinha, eu vou deixar aqui nos cards para você conhecer esse livro, se você se interessar, você ler esse livro também. Se você já viu, né, ver se as nossas opiniões batem. Mas hoje eu vou estar lendo, né, eu vou ler lá do Scooby 3 resenhas, uma de 1 estrela, de 3 estrelas e de 5 estrelas sobre este livrinho aqui e conversar um pouquinho com vocês, tá bom? Antes de qualquer coisa, eu já vou pedir para vocês se inscreverem no canal, deixarem aquele joinha porque ajuda muito e ativem o sininho, porque você estando inscrito e com o sininho ativado, sempre que sair o vídeo você vai ser alertado, tá bom? Então vamos lá. A primeira resenha, ela tem o título que é o seguinte: Crítica sobre livro, ensaio sobre a cegueira. Essa resenha é uma resenha de 1 estrela, então preparem-se. Horrível! Foi uma grande decepção ler este livro. Estou espantada de como tantas pessoas conseguem elogiá-lo. No início, a história parecia interessante, mas à medida que fui explorando mais as páginas, ela foi se tornando extremamente fantasiosa e ridícula. Já li outro livro do José Saramago, que gostei muito, O Conto da Ilha Desconhecida. Este eu recomendo, mas não recomendo Ensaio sobre a Cegueira. Quem quiser ler e tirar suas próprias conclusões, fique à vontade. Mas se você tiver um grande senso crítico como tem, acredito que não vai gostar. Corrigindo, se tiver um senso crítico parecido com o meu, não desmereça o senso crítico dos outros. Afinal, cada um tem a interpretação das coisas. Eu acho que aqui tem 2 pontos para serem levantados. Eu ainda não terminei de ler até o final a resenha. Mas primeiro, né, a gente sempre é levado pelo hype. Então, se no nosso círculo de convívio, de pessoas que leem, né, ou pessoas que a gente admira, até no Booktube, no Instagram, a gente vê aquela pessoa indicando algum livro, alguma coisa, a gente é tendenciado, né? A gente é levado a acreditar que determinado livro, quando a gente for ler, a gente vai gostar. E nem todas as vezes isso acontece, porque cada um vai experimentar de um jeito aquele momento de leitura. Então, às vezes, um livro que serviu para uma pessoa que tem um gosto parecido muito com o meu, não vai servir para mim. E isso é um ponto a ser levantado. Outra coisa sobre essa coisa de senso crítico, né? Eu acho que a gente, como ser humano, critica tudo. E eu acho que é isso. A gente não pode desmerecer o gosto dos outros. Porque cada um lê o que quiser, no final das contas, porque ninguém tá pagando o livro do outro. Vamos lá. Aí podem me perguntar, se não gostou, por que não abandonou a leitura? Porque por pior que seja o livro, quando eu começo eu vou até o final. Pois tem uns livros que até as últimas páginas acho ruim e quando chega próximo ao final da história faz uma volta completa que me faz achar incrível. Por isso, independente do que estou achando durante a leitura do livro, vou até a última página. E se não gosto, como detestei esse, tenho como dizer que o livro é ruim até a última página. É engraçado que essa pessoa colocou isso e eu sou muito assim. Não queria ser, eu queria ser aquela pessoa que começa a ler um livro e ela para, sabe? Tipo, não gostei, eu não vou perder meu tempo com isso. Mas eu tenho essa dificuldade, não que eu nunca tenha largado um livro, já larguei alguns, mas eu sempre fico com aquela pulguinha atrás da orelha de que devia ter terminado, por que eu não finalizei, faltava tão pouco. Então eu sempre busco terminar de ler o livro, simples e puramente por curiosidade, para saber como que é o final e o desfecho, porque eu tenho essa centelha dentro de mim de querer desfecho, querer finalizar aquele ciclo. Então, para mim é bem complicado. Seria mais fácil se eu fosse uma pessoa que, não tô gostando desse livro, deixa pra lá,
vida que segue, vamos passar por um outro que eu vá gostar mais. Então, nesse ponto aqui, eu entendo. Então, vamos agora para a segunda resenha, que ela é bem extensa. E essa segunda resenha é uma resenha de 3 estrelas, então é aquele livro que para essa pessoa é mais ou menos. Vamos lá. O título é Superestimado, dificilmente recomendaria. É superestimado. Ponto. Dizem que nesse livro há uma espécie de reflexão sobre a condição humana e que ele nos faz enxergar a pura natureza humana e de como vamos à abjeção moral em uma ficção que se diz alegoria ou metafórica, onde todos de repente ficam cegos. Pois digo que isso é uma besteira. Essa ideia de moral frágil ou só nos respeitamos enquanto podemos é uma reflexão possível de pré-adolescentes. Não é uma ideia especial, é bem passada, na verdade. Aliás, não há absolutamente nada nesse livro de grande pensamento, de ideia genial, de novidade, de valor filosófico. Não há, de fato, a grande metáfora, a grande alegoria sobre as condições humanas, as quais tanto ouvi em comentários sobre a obra. Aqueles que alegam que há uma grande metáfora nisso me parecem leitores infantis, acostumados a lerem best-seller teen. Mesmo porque a metáfora sobre a condição humana se trata de uma coisa óbvia e nada digno de ser uma referência da obra. Tem bastante coisa ainda para ver, tá? Mas aí eu queria parar um pouco, porque eu acho assim, livros teen. Que mais? Eu acho que best-seller, livros teens e best-seller. Eu acho que o livro best-seller, ele é um livro que atinge o grande público. E a gente tem que pensar assim, se esse livro atingiu tantas e tantas pessoas, é porque existe um motivo, é porque existe algo bom nele. E a gente tem que sim elogiar essas pessoas, esses autores que escreveram esse livro, porque eu fico muito inconformada com essas pessoas que falam, ai, mas isso aí é um livro clássico. Gente, pra gente estar preparado para ler um livro clássico, a gente tem que passar por outros tipos de leituras para chegar até lá. E eu não acho que em todo momento eu vou querer ler um livro que eu vá ficar refletindo, que eu vá ficar pensando e filosofando. Eu vou ler um livro que para mim, na concepção, são livros que você vai, né, ter uma visão de mundo diferente, como por exemplo o Ensaio sobre a Cegueira. Para mim é um livro assim. Flores para Algernon, Admirável Mundo Novo, são livros para você ler e ter um senso crítico e ver uma constatação ali da humanidade, da maldade e da vida e refletir sobre diversos assuntos. Mas, né, eu também quero ler um livro, tipo, não que a Agatha Christie seja ruim, gente, mas ela tem sim um esqueleto nas histórias dela em que mais ou menos sempre é a mesma coisa. Existe um grupo de personagens, existe um vilão, existe uma morte, existe um assassino, existe alguém que vai investigar aquilo, existe a motivação. Então, assim, é um esqueleto que vai se mudando e modificando dependendo da história, mas que tem ali a sua fórmula e que não deixa de ser bom, entende? Então, eu acho que a gente ficar julgando a leitura dos outros, aqui quando fala de best-seller teen, sabe, deixa o jovem ler, cara. A gente perde tanto tempo ali no TikTok, no Instagram, enquanto a gente podia estar lendo e entrando no mundo e conhecendo histórias diferentes e talvez coisas que possam atingir o nosso sentimento e a nossa vida. Então, acho muito complicado esse preconceito e essa forma cruel e firme de você afirmar que uma leitura é melhor que a outra, baseada apenas no quê? Na sua opinião? No que você gosta? Talvez o que você goste, tudo bem, né? Mas
vamos continuar. Além de não haver essa genialidade, não há nenhum tipo de aprofundamento psicológico, não sentimos a dor dos personagens, não somos agraciados com nenhuma boa reflexão sobre o que é ser humano ou como seria viver nas condições que os personagens vivem, apesar de sobrarem deixas e lacunas para esse. Há momentos que são verdadeiramente frustrantes, por deixar-nos sedentos por uma descrição psicológica após um evento trágico, por exemplo, descrição a qual nunca vem. O livro pouco ou nada agrega ao repertório psicológico do leitor. Há ainda um excesso de sexualidade na trama, assim como tabuísmo, forçados e longas cenas repugnantes e, ao contrário do que possam dizer, insignificantes e que novamente não corresponde a nenhuma grande metáfora. Trata-se de um capricho do escritor, erotismo por si só. Realmente eu posso, em parte, concordar aqui. O livro ele é indicado para maior de 18 anos, como eu disse já na minha resenha. Ele traz muitas cenas de violência sexual, principalmente, mas eu discordo nessa parte. Eu acho que ele traz sim a reflexão de que nós estamos virando seres animalescos, né, em que o sexo ali é uma necessidade, uma moeda de troca e uma agressão, principalmente, uma demonstração de poder. Você tem o poder de fazer isso com outro ser humano, simplesmente por conta de você ter algum privilégio no meio de tanta miséria. Consegue entender? Então, ok, se não te atingiu, se não mudou sua vida, se você não consegue ter grandes reflexões sobre isso, mas, na minha humilde opinião, eu acho que traria para uma roda de conversas grandes questões a serem discutidas hoje, no mundo de hoje, né, em que a gente vê isso estando numa sociedade civilizada, tá? O livro, no entanto, é bem envolvente. Há trechos que valem a leitura, seja por haver um certo humor ou uma percepção sarcástica, algumas vezes lusitanos agradáveis, uma sabedoria sobre algum hábito cotidiano, a utilização de um recurso literário criativo e interessante. Apesar disso, dificilmente recomendaria a leitura para alguém, seja porque agregará pouco à intelectualidade, ou seja porque não quer que alguém sofra com as partes repugnantes sem a solução da trama. Então, assim, realmente você indicar esse livro, ele é delicado. Eu acho que a pessoa ela tem que estar consciente de que é um livro forte e que a pessoa tem que estar com o estômago ali para poder ler, tá? Mas essa parte de falar aqui da intelectualidade, né? O que é ser intelectual, sabe? Eu fico me questionando sobre isso. Cara, lê o que você quiser. Para de ficar rotulando as pessoas por aquilo que elas leem, sabe? Se você acha que tem um livro que é bacana e que você quer indicar para os outros, indica, sabe? Mas ficar categorizando as pessoas simplesmente pelo que elas leram ou pelo que elas tiveram a oportunidade de ler, é só segregar mais e mais as pessoas. Você não gostar de um gênero, eu, por exemplo, eu sou muito distante do gênero dos hot ou das bibliografias, mas nem por isso eu posso falar que todas são ruins, até porque eu não li todas, é só um gênero que não me atrai, e as pessoas que leem esse gênero, elas não são menos do que eu, entendeu? E eu acho que a gente tem que entender que cada gênero, ele é uma porta para as pessoas entrarem e conhecerem um mundo novo, sabe? É um mundo literário gigantesco, onde todo mundo tem a sua parte. Então a gente fica falando isso, eu acho um pouco pesado, né? Então, assim, referente a essa resenha de 3 estrelas aqui, ela não me agradou muito. Eu acho que eu preferia de 1 estrela do que essa, porque eu entendo as insatisfações, só não
consigo concordar com a forma com que foi falado, tá? E aí a gente vai para a última resenha, que é a resenha de 5 estrelas. Então vamos acalmar os ânimos, que é... O título começa com um ensaio pessoal inspirado. Cegueira branca, doença contemporânea. Entre aspas. Ensaio sobre a cegueira é um drama com imagens soberbas e alucinatórias de colapso urbano. Tem uma linha de horror em seu centro, mas se torna mais leve pelo humor e gentileza, afirma o crítico Peter Bradshaw. É intenso do início ao fim, tão forte que chega a dar náusea e provocar a ira diante da crueldade. Leitura difícil por causa do português de Portugal e do estilo peculiar do Nobel José Saramago. Ler ensaio sobre a cegueira, mais do que aprendizado e reflexão, é um exercício de querer mudar o mundo já. Então esse primeiro parágrafo aqui, eu já posso concordar com ele, né? Realmente, o impacto das primeiras páginas de você ler ali, ele dificulta um pouco o leitor a continuar, mas depois que você entende o que está acontecendo ali, que o livro, né? Ele é de um outro tempo, um outro país, e que a gente vai ter essa experiência por completo, você acaba se acostumando também. Então veja lá a resenha que eu falo um pouquinho mais sobre isso. O livro estava escondido na prateleira há uns 10 anos. Levado para o banheiro, o primeiro parágrafo não servia de estímulo. Já é angustiante. Penso que os livros devem ser lidos quando pessoas estiverem preparadas mental e fisicamente para eles. Dá pena ver universitários de 17 anos obrigados a lerem clássicos como Machado de Assis, Clarice Lispector, José de Alencar, dentre tantos outros mestres das palavras. Não há maturidade emocional, nem vocabulário para entender o conteúdo complexo destes autores. Ler Saramago foi desafiador, sacrifício que gerou perdas musculares do cérebro e do corpo. Mas era preciso. O momento pedia, já que o filme homônimo também estava à espera. 2 anos na estante. E eu doido para ver. Por princípio, não vejo o filme sem ler o livro. Esse negócio de ler o filme eu já falei, hoje eu já desisti disso. Que tiver mais fácil ali para mim, eu já vou fazendo. Mas eu concordo com isso, de que existem milhares de autores e existem grandes autores que são considerados, né, premiados e levados pra gente. E eu acho que existe muita pressão para que as pessoas leiam, gostem e admirem essas pessoas. E eu não tô falando que elas não devam ser admiradas, esses autores não devam ser admirados. Eu estou falando que as pessoas, elas precisam descobrir por si próprias qual é o momento de ler. Porque se a gente obriga um aluno de 15 a 17 anos a ler um livro, ele não lê nem um livro de Harry Potter no ensino médio, nem na infância. Ele não lê nada, a vida dele é fazer os trabalhos da escola e jogar videogame, sei lá, um exemplo. Aí você me bota isso porque ele vai precisar no vestibular. Você acha que ele tá fazendo isso por obrigação ou por prazer? Você acha que ele vai conseguir contemplar essa obra como deveria ser contemplada, ou ele só vai ter um panorama e discutir sobre os principais pontos ali para ter o necessário de conhecimento para poder fazer a prova? Então eu acho que é essa a discussão, sabe? Então, mas ler por prazer, sim, para mim é um hobby. Então, se dentro do meu hobby eu consigo adquirir conhecimento, reflexões, pensar sobre a vida, sobre o mundo, sobre tudo, isso é um plus, entendeu? Eu consigo tirar ainda mais da minha leitura. Então, ler esse livro, eu sim concordo que tem que ter um momento para a pessoa ler, a pessoa tem que estar disposta, ela tem que tirar um tempo para ela falar assim, agora eu vou ler esse livro. É diferente de ler alguns livros que talvez sejam para você ter uma distração ali, para você ter um momento alegre, um momento de diversão, entendeu? Mas eu acho que existe espaço para todo mundo. A gente não precisa ficar toda hora apontando o que é melhor que o outro, entende? Eu acho que cada um sabe o que é melhor para você.
Não existe, ninguém vai poder falar o que é melhor pra mim, entendeu? A pessoa pode me indicar algo que ela gostou, algo que ela amou, e eu nessa identificação querer conhecer mais. Mas quando uma pessoa ou alguém fala que aquilo é o melhor e que eu preciso fazer aquilo, eu já pego o ranço. E eu não quero nem saber. Então, concordo muito com o que o Leon colocou aqui. Então, vamos continuar aqui. Foram 2 meses, um capítulo por dia, um enjoo constante, garganta presa. O que este romance quer? O que este autor precisa nos dizer com descrições tão escatológicas? Uma cidade cega, desconhecida, um povo cego, pessoas sem nome, tudo escuro pela claridade, pela doença branca. Tudo estava ali, na frente dos personagens, mas eles não eram capazes de enxergar. E nós, leitores, vamos ficando a cada linha mais vivos, com outra visão da realidade. O que eles aprendem na dor, nós devemos executar por meio da leitura. Na cegueira de mim, do que sou, do que acredito ser, que eu enxergo, devo ver no outro o que ele enxerga e caminhar juntos. Saramago é cruel. A única mulher capaz de enxergar na história sofre porque é normal. A cruz dela é ser os olhos dos doentes. No filme é interpretada pela dramática Julianne Moore, que carrega o fardo de mostrar que em Terra de Cego nem sempre o olho sinaliza que existe um rei. Porém, ela tinha uma tesoura para lutar contra um revólver. O objeto cortante fica pendurado na altura do olhar da mulher. Aqui eu queria a palavra antônima de cega, mas não encontrei. Acredito que os homens letrados esqueceram desta. Por exemplo, surdo ouvinte, destro canhoto, normal deficiente e cego. Não existe ou desconheço. Destaca-se essa cena por um simples motivo. Está ali o clímax do romance lançado em 1995. Acho que aqui ele fala muita coisa interessante, principalmente a esposa do médico, que é a única pessoa que não sofre com a doença, mesmo convivendo com os doentes. E realmente é frustrante para ela se entender como uma pessoa que vê compartilhar do sofrimento dessas pessoas, mas ela não tem conhecimento de causa. Ela entende algumas ações do marido, das pessoas, mas ela não sente aquilo, ela não vivencia, porque ela não chegou até lá, entendeu? E isso a gente pode refletir para diversos assuntos da nossa sociedade, em que a gente acha que entende, mas a gente não vivenciou, a gente não experimentou, a gente não sofreu igual. Então, não tem como a gente falar que a gente tem conhecimento de causa quando a gente não viveu aquilo. Entende? E realmente eu concordo com essa pessoa de que, poxa, ela sofre pra caramba ali, porque ela tá dando o seu melhor. Mas mesmo assim, ela é julgada, ela sofre com os olhares dos outros, porque ela é diferente. Entende? Continuando. Cegos ou não, humanos aprendem que de nada adianta ter visão se eles são incapazes de enxergar o que o outro vê. José Saramago, na apresentação do livro, diz: se podes olhar, vê, se podes ver, repara. E ainda complementa: este é um livro francamente terrível com o qual eu quero que o leitor sofra tanto como sofri ao escrevê-lo. Nele se descreve uma longa tortura. É um livro brutal e violento e, simultaneamente, uma das experiências mais dolorosas da minha vida. São 300 páginas de constante aflição, através da escrita. Tentei dizer que não somos bons e que é preciso que tenhamos coragem para reconhecer isso. Então, esse trecho aqui fala muito, porque a gente tem a concepção de que a humanidade é boa. Eu não vejo a humanidade como boa, eu vejo a humanidade como inteligente, sagaz, capaz de criar obras de artes incríveis e lugares incríveis, sagaz, mas ela é egoísta. E ela vai passar como um trator em cima do que puder
e eu me incluo, eu faço parte da humanidade, para sobreviver. E talvez não sobreviva. Foi assim, secamente, que o autor ganhou o Nobel. O filme, dirigido pelo brasileiro Fernando Meirelles, levou as críticas. Eu, ao sair dessa leitura e dessa sessão de cinema, fico constrangido de pertencer ao mundo egoísta dos que veem, mas não enxergam. Escutam, mas não ouvem. Caminham, mas não evoluem. Leitura e filme recomendados para evoluir, principalmente quando se lê este trecho. A nossa vida, durante o tempo que estivemos internados, descemos todos os degraus da dignidade. Agora não. Agora somos todos iguais perante o mal e o bem. Por favor, não me perguntem o que é bem e o que é mal. Sabíamos de cada vez que tivemos de agir no tempo em que a cegueira era a exceção. O certo e o errado são apenas modos diferentes de entender a relação com o outro, não a que temos com nós próprios. Vocês não sabem o que é ter olhos no mundo de cegos. Vocês sentem, eu sinto e vejo. Então aqui ele fala muito sobre essa relação com o outro, né? A gente sabe o que é certo e o que é errado, mesmo que sejam dentro de conceitos gerados ali pela sociedade, mas, né, causar sofrimento para alguém ou para uma pessoa, um animal, algo, é saber que você está fazendo uma coisa errada. Então, é a escolha, é aquilo que a gente escolhe fazer. Bom, finalizando a resenha, assim é a cegueira branca, doença contemporânea do século XXI. Comentário. Ao escrever esse texto, perguntei: alguém sabe o antônimo de cego? Respostas: zoiudo, bisbilhoteiro, aquele que vê demais, ou visual. A mais pertinente foi vidente. Sim, aquele que vê é vidente. Mesmo que na nossa cultura essa bela palavra tenha outro significado. Então, eu acho que sejamos mais videntes. Eu gostei bastante desse comentando a resenha do Scooby. Achei as 3 resenhas super pertinentes e queria muito trazê-las aqui para vocês, porque eu achei elas sensacionais a seu modo. E eu acho que é isso, pessoal. Vá até o meu Instagram, lá é dia de livro, né? Com o Demudo. Ajude no meu trabalho. Aproveita e compartilhe esse vídeo se você gostou, tá bom? Deixa um comentário aqui para eu saber se vocês estão gostando desse quadro, se ele é pertinente, se vocês gostam quando eu dou meus pitacos aqui nas resenhas dos outros. E eu acho que é isso, pessoal. Eu espero vê-los na próxima semana. Um grande beijo. Tchau, tchau!